Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para podermos meditar a palavra de Deus. Já de antemão, gostaria de convidar a você a me ajudar a evangelizar, compartilhando esse nosso vídeo aí com seus grupos no WhatsApp, também no Facebook. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa chegar ao maior número possível de pessoas. E assim também, se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, é fácil, é só você clicar em inscrever-se aí embaixo em vermelho, não paga nada por isso e me ajuda a evangelizar. Hoje, nesse sábado, estamos então finalizando a 7ª semana da Páscoa, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, e a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo que Jesus mais amava, aquele que na ceia se tinha inclinado sobre seu peito e perguntado: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este, Senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. Por isso divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as pões por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então concluindo essa semana de oração pela unidade dos cristãos. E é uma semana muito rica para nós, como podemos então refletir no decorrer de toda a semana, o próprio Jesus que intercede por nós na oração sacerdotal, o próprio Jesus que nos promete enviar o seu Espírito, o Paráclito, o Defensor, para que possa nos recordar de todas as coisas a qual então ele nos ensinou. E assim então, nós podemos renovar a nossa esperança que jamais estaremos sós. E estamos então aguardando ansiosamente a vinda do Espírito Santo, que vem nos ajudar então a podermos vencer os nossos medos e inseguranças, porque nós, assim como os discípulos na época de Jesus, também muitas vezes passamos por dificuldades, e de maneira especial estamos vivenciando essa pandemia, a qual então tem assolado muitos irmãos e irmãs, e assim nós então podemos olhar para a palavra de Deus e renovar em nós a esperança de que Deus está conosco. Ele que venceu o mundo também quer nos dar a vitória sobre todo o mal e principalmente sobre toda e qualquer enfermidade. Para isso, então, nós somos convidados a poder acolher essa palavra e vivermos a unidade. O evangelho que nós acabamos então de ouvir narra para nós então Pedro, ele que é então responsável pela igreja. Ele olha e percebe o discípulo amado. E aquilo então faz com que Pedro se dirija a Jesus e pergunta: Senhor, e este? E Jesus então diz: Ora, se eu quero que esse permaneça até quando eu venha, o que te importa? Pode parecer para nós uma grosseria de Jesus, mas não. Diz que, primeiramente, nós precisamos não estar preocupado com a vida do outro, sobre o que vai acontecer. Precisamos ajudar ele a crescer, o irmão a crescer, o irmão a acolher essa verdade, para que ele possa então viver e construir o seu próprio caminho. Muitas vezes estamos então e olhamos para o irmão como adversário, aquele a ser combatido, com aquele que eu preciso disputar, e não é dessa forma que Jesus então nos convida a viver, principalmente se nós queremos construir essa unidade. É preciso então somar forças, e torna a repetir, ser sinal, instrumento de Deus na vida do irmão, na vida da irmã, para que assim então eles também possam fazer a sua experiência, assim como o discípulo amado, que somos cada um de nós. E é claro que
Alguns biblistas vão dizer que é João, mas propositalmente esse evangelho não dá o nome de João, porque cada um de nós que também fazemos a experiência do amor de Deus, podemos nos colocar nesse lugar. Então o Senhor não quer a morte de nenhum de nós. E voltando novamente a dizer, nessa época de pandemia, podemos dizer que essa pandemia é castigo de Deus? Não, jamais. Deus não quer o mal para ninguém, pelo contrário, quer vida, quer salvação. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando é frutos da escolha do mau uso da liberdade do ser humano. E assim, as consequências, elas são para todos. Como podemos perceber, não há pessoas, classe social, raça, cor. Essa pandemia, cada um de nós estamos sujeitos a poder contrair o vírus se nós não nos policiarmos, se nós então não buscarmos seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então é preciso cuidar de nós e cuidar também do irmão, mas ele precisa fazer a sua vida, a sua experiência. A primeira leitura de hoje, nós temos então a experiência de Paulo. Paulo, que como nós estamos acompanhando no decorrer dessa semana, ele então é levado para Roma, e uma viagem dura, porque ele enfrenta uma tempestade durante 14 dias, e teve que pousar ali, numa outra terra, aproveitando a oportunidade também, em cada pausa para poder anunciar Jesus, e ele chega, enfim, ao seu destino final, em Roma. E ali, ele então é colocado numa liberdade assistida, ou seja, sobre os cuidados de um vigia. E Paulo não perde a oportunidade de poder então se reunir com os seus irmãos judeus e pode então assim anunciar Jesus Cristo, dizendo que ele é a esperança a qual todo o povo de Israel ele deveria acolhê-lo, porque é a promessa de Deus que se realiza em Jesus Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, Paulo, ele leva a cabo a sua missão, ou seja, aproveita todas as oportunidades para ser sinal do amor de Deus, para poder apresentar Jesus Cristo e levar as pessoas a fazer a experiência desse amor que tudo transforma, que tudo supera. E assim, então, Paulo conclui a sua missão, assim como também conclui-se com essa leitura de hoje, o Evangelho de São João, dizendo que Jesus realizou várias outras coisas e que se fosse colocada uma por uma na ponta do lápis, ora, seria preciso aí inúmeros livros para poder então caber tudo aquilo. Então, aqui é uma síntese daquilo que Jesus realizou e sabemos, é claro, que ele realizou muito mais coisas, mas que essas, a qual então foram escritas, servem para que nós então acreditemos. Porque aquele que escreveu, ele dá testemunho de tudo isso. E nós também, meus queridos amados irmãos, somos convidados a escrever com a nossa vida uma nova história, pautada no Evangelho, deixando que Deus, então, ele escreva essa história, trilhando seus passos, seus caminhos, e que seja uma história de vida, de solidariedade, de esperança, de paz, de justiça. São estes os frutos a qual, então, o Espírito Santo, que nós, então, vamos celebrar em Pentecostes, que vem sobre a igreja e vem sobre cada um de nós, ele, então, vem fecundar esses dons na vida, no coração de todos aqueles que colocam a serviço da humanidade. Então, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, ele nos convida a termos um coração reto, um coração puro, um coração manso e humilde, como é o coração de Jesus. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Então que o Senhor possa moldar esse nosso coração, fazer nesse nosso coração manso e humilde, a exemplo do seu próprio coração, para que assim também nós possamos apontar para esse Deus que está vivo e presente na vida de cada um de nós. Essa é a vontade do Senhor, e que nós possamos então clamar ao Espírito Santo que nos ajude a podermos cumprir essa meta em nossa vida, que possamos, como Paulo, anunciar esse Deus vivo e presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, e vamos pedir a bênção de Deus
para que nós possamos então sentir agraciados, abençoados, fortalecidos e protegidos por esse Deus que não nos abandona jamais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.